Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Para que vocês fechem os olhos, tomem uma respiração bem profunda e ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxe o pescoço, relaxe os ombros e tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe a sua face, suas pálpebras, seus lábios e tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir, relaxe os seus ombros, seus braços e mãos. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu abdômen, suas pernas, relaxe os seus pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite esse momento único para fazer uma grande viagem. Tome mais uma respiração. E eu vou pedir para que, nesse momento, vocês visualizem um lindo portal. E vai passando por esse portal, cheio de luz. Esse portal nos leva à África. Eu vou pedir para que cada um passe lentamente por esse portal. E ao passar, vamos formar a nossa egrégora. Mas hoje, nós formaremos a nossa egrégora em torno de uma árvore chamada Baobá. Visualize essa árvore com um tronco bem grosso. E vamos formando a nossa egrégora. E eu vou pedir para que, em pensamento, a sua mão esquerda esteja com a palma virada para cima e a sua mão direita com a palma virada para baixo, para que possamos receber e doar energia. E dessa árvore, existe uma luz que liga ela ao céu. Uma luz rosa. Muito forte. Tome uma respiração bem profunda. E se sinta nesse local maravilhoso. Sinta essa energia. E nesse momento eu quero que você visualize várias crianças brincando. Correndo, pulando, se divertindo. Escute as risadas dessas crianças. E perceba a alegria que todos eles têm. E todas elas. Como é puro e como é verdadeiro o amor sincero. Tome mais uma respiração. E no meio dessa egrégora existe uma pessoa que fica impressionado com tanta alegria e tanta sinceridade. E vendo essas crianças brincando, ela se aproxima dessas crianças e ele tem numa cesta muitos doces. Só que nesse momento ele tem uma ideia. De vez dar esse doce para cada uma, ele faz uma proposta. Ele reúne todas as crianças e coloca essa cesta de doces ao pé da árvore Baobá. E ele diz para as crianças: eu vou fazer um desafio. Aquele que chegar primeiro a essa cesta pode comer todos os doces. E aí as crianças, uma a uma, vai dando a mão
e vão caminhando junto, sem ninguém à frente. Caminhando lentamente, lentamente, até chegar à cesta. E ao chegar a essa cesta, todos formam uma outra egrégora, se une e fica esperando para que essa pessoa que havia feito o desafio fosse falar com eles. E ao chegar próximo às crianças, ele faz uma pergunta: por que vocês não saíram correndo para que um pudesse ganhar todos esses doces? E uma das crianças responde a ele: porque nós somos um. Todos nós aqui somos um. E isso se chama Ubuntu, uma filosofia africana, que somos porque somos. Eu sou porque todos nós somos. E aí todos começaram a comer o doce, repartindo igualmente. E a grande questão desse pequeno conto é que todos nós somos uma única unidade. Quando nós vemos crianças nos dando exemplo, e que essa filosofia do Ubuntu possa seguir nas nossas vidas, que possamos também pensar que o outro é parte de nós. E que o outro tem, sem dúvida nenhuma, seus problemas, suas dificuldades, mas que nós possamos respeitá-las e, de uma certa forma, poder acolhê-las. Que talvez assim a gente possa, de uma forma única, unir mais a humanidade. Que a humanidade tem esse exemplo do Ubuntu, que somos porque somos. Vou pedir para que vocês tomem uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir, e permaneça em torno dessa árvore, visualizando essa luz rosa que liga ela aos céus, que ela possa trazer muita energia e muita força para cada um. Permaneça de olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda diante desse espírito de união, esse espírito fraterno, de sempre caminharmos juntos, onde nós possamos compreender que nessa vida, nessa reencarnação, nesse planeta, o ser humano precisa ser tocado, de que nada, absolutamente nada se faz sozinho. Nada se faz de forma individualizada. Toda e qualquer ação isolada pode gerar uma reação em cadeia muito grande, porque talvez não tenha sido pensado de uma forma onde todos pudessem se beneficiar. E é isso que nosso Mestre Jesus trouxe, essa essência que os nossos queridos orixás nos ensinam, sempre na coletividade, sempre através da união, para que todos juntos possam alcançar os seus bens materiais, sua evolução moral, sua evolução espiritual, sempre caminhando juntos. Um dando o braço para o outro. Às vezes um vai estar um pouco mais à frente, o outro vai estar um pouco mais atrás, mas não importa. É assim que temos que fazer. Dessa mesma forma, pedimos então que o Pai João da Mata esteja conosco, segurando em nossas mãos, nos ajudando
a dar um pequeno passo nesse progresso moral e espiritual de cada um de nós. Que cada palavra possa soar em nosso pensamento, em nossos corações, para que a gente também possa reverberar isso para todos aqueles que nos procuram. Pedimos a toda a corrente que trabalha com os mensageiros de luz, eles possam irradiar as suas energias através de nós e nós através deles, para que possamos tocar tantas almas, tantos espíritos que aproveitam a oportunidade para poder aprender, compreender e colocar em prática a caridade e o amor. Sejamos esse veículo, independente de serem espíritos encarnados ou desencarnados, mas que todos aqueles que passarem por nós de alguma forma sejam tocados, para que também possam ir junto conosco nessa evolução moral e espiritual. Por fim, pedimos aos nossos anjos de guarda, aos nossos queridos guardiões e guardiãs, a toda a espiritualidade amiga, a Pai João da Mata, que estejam conosco nesta noite, nos abençoando, nos guiando e nos orientando a caminho da senda do progresso espiritual. Que assim seja e assim será. Vamos retornando aos poucos, movimentando os pés, movimentando as pernas. Isso. Movimentem as mãos, movimentem os braços. Abram os seus olhos, vão retornando para o aqui, vão retornando para o agora. Muito bem, viagem gostosa, Jorge. Muito gostoso, né? Nos sentirmos crianças sempre é muito, muito bom. Então, agradeço de coração. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui quem eu não vi. Olha, já entrou aqui, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma boa noite. Adilson, boa noite, meu irmão. Boa noite, Cida, pessoal. Boa noite a boa todos. noite. Boa noite. Cida, boa noite. Daniela, boa noite, Daniela. Todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Eduarda, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Quem noite. mais aqui? Patrícia Freitas, boa noite. Sérgio, já tinha falado boa noite. Viviane, boa noite. Sejam Boa todos noite, muito pessoal. bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos lá, né? Estamos aqui já iniciando os nossos estudos desta noite. E aí nós vamos... olha, eu vou falar, pela primeira vez, nós estamos diante de um grande desafio dessa formatura, gente. Olha, eu não sei se é a época do ano, mas o fato é que está um grande desafio. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro ponto aqui. No mês de outubro, nós estamos lá na nossa casa, a gente está com muita atribuição, muita coisa para acontecer. Nós temos oferendas para colocar e a gente toma um final de semana inteiro. Eu tenho um treinamento no dia 4 para fazer também. E no dia 11, que é um sábado, então 11 de outubro, é um sábado. É isso aí. No dia 11, eu estou querendo fazer a segunda vivência com os orixás, principalmente para aqueles que não fizeram o primeiro e querem fazer antes da nossa formatura. É uma possibilidade
Porque a pessoa só tem essa data disponível lá no sítio. O restante, né, o sítio, para quem já fez, sabe onde que é. Para quem não fez, vai saber que é aqui pertinho, aqui em Santa Isabel. E ela só tem essa data. Estaremos comprometidos. Ei, Adilson! Adilson não vai poder participar. Ah, você tem compromisso no centro de vocês, ok, no sábado, né? Realmente, Não, imagina. dessa vez, dia 11, não vai ser possível. Eu gostaria muito de ir, porque da outra vez eu fui viajar a trabalho, e agora... Verdade. Você se estava, acho que fosse na Alemanha, puxar né, a se eu não me frente- engano. Eu fui para a Alemanha. É. Mas, ok, vamos ver, porque eu estou aguardando, até mandei um WhatsApp aqui para ela, se ela confirma essa data realmente, porque ela também está tomada de eventos lá nesse sítio. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Dia 18 e 19 nós temos oferenda, dia 25 e 26 eu tenho um evento, e aí entra no mês de novembro. Começa a entrar no mês de novembro. Então, você vê, ó, né, passou setembro, vai passar outubro e vai entrar novembro. Uma das datas aqui que a gente pode pensar seria no dia 9 de novembro, num domingo. Se todos puderem, talvez a gente possa cravar esta data aqui. Mas assim, fiquem tranquilos, eu vou mandar individual, um a um, tá bom? Eu vou mandar um para cada um aqui, para saber se pode, e a gente vai tentando fechar. Eu sei que o Marcelo e a Nicole, eles têm os jogos, ainda ela falou que acho que no mês de novembro, no mês de outubro, não teria aos domingos. Novembro, você tem alguma previsão, Nicole? Então, novembro eu acredito que eu vou ter problema com o meu mais velho, que aí são os vestibulares, Enem, etc. O Enem é bem nesse período e a gente que vai fazer o leve trás, mas aí a gente tenta se ajeitar. Tá bom. Novembro, Então, tá, os jogos, eu acredito que domingo não vai ter mais. Tá, então a gente, né, vamos tentar cravar esse dia 9 do 11, porque senão depois começa a ficar muito distante, e se fica distante vai ficar difícil, porque depois tem os centros que começam a encerrar trabalhos, as pessoas, né, vão ter atividades aí de final de ano, então vamos tentar cravar o dia 9 do 11 aqui, combinado? Mas aí eu consulto cada um de vocês aí depois, e aí vocês me respondem, mas acho que vai dar tudo certo. E aí vai ter essa vivência que eu, repito, estou aguardando, se eu tiver o ok, de acordo dela lá, que dia 11 dá, bacana, a gente faz a vivência lá, lá no mesmo sítio que nós fizemos. Só para vocês saberem, nós já temos 14 pessoas confirmadas para ir, num espaço onde dá 20. Olha só, né? Então, nós temos pouquíssimas vagas aí. Oi, Tatiana, fique tranquila. Então, boa noite, viu? Seja bem-vinda. Mas eu confirmo para vocês também lá no grupo depois, ok? Vamos lá, vamos falar dos nossos estudos dessa noite. Nós falamos bastante aí na última aula, né? Sobre a parte de firmezas, e falamos bastante sobre as oferendas. Então, falamos muito sobre oferendas e bastante sobre a parte de firmezas, né? A importância da firmeza, de como a gente realizar essa firmeza, o ponto de radiação que ela vai criando naquele domínio, né? Exploramos bem isso, que cada vez que a gente faz uma oração ali, a gente aumenta esse ponto de fixação. E aí você coloca um nome, você coloca alguma coisa ali, ele sim, vamos dizer assim, ele fica tomado por aquela energia, e aí, naturalmente, as coisas tendem, claro, desde que a gente não atrapalhe a evolução de ninguém, o karma alheio, né? Há uma tendência de você curar de uma série de coisas, porque aquele ponto de firmeza que você faz semanalmente, ele vai se transformando como se fosse numa egrégora também, né? Então, ele gera um ponto de energia muito forte ali. Por isso que a gente falou bastante dos congás, né? Que quem tem o seu congá em casa, semanalmente faça as orações ali, para que ali crie realmente um campo de energia benéfico para vocês, ali dentro da sua casa, e que isso vai se espalhar, né, na casa inteira. O kardecismo, eu até lembrei depois, o kardecismo faz essas firmezas, né, mas com outro nome, que é o Evangelho no Lar. Né? Para quem já frequentou o kardecismo,
Você tem que marcar um dia e um horário, não é isso? Para que os mentores espirituais estejam ali naquele dia, naquele horário, para você fazer o evangelho no lar. O que é isso? É uma firmeza. Porque você vai sentar provavelmente na sua mesa, né? Vai colocar sua família, e ali, semanalmente, você vai fazer as orações, fazer as leituras dos livros recomendados, e ali vai criando uma energia, uma esfera energética bastante grande ali, para que a casa inteira acaba sendo beneficiada, e vocês também, naturalmente, que estão dentro dela. Tá? Então, não deixa de ser uma firmeza o que o kardecismo faz através do Evangelho no Lar. Muito bem, hoje, então, como nós já vimos o que é oferenda, como nós já vimos o que é firmeza, então nós vamos falar hoje sobre entregas, que são bem diferentes das oferendas, são bem diferentes das firmezas. A entrega, ao contrário de uma oferenda, essa oferenda que serve, né, para esse filho de fé que está fazendo, estar em sintonia com os seus orixás, com os seus guias, a entrega ela é diferente. Então, enquanto a oferenda nos conecta com os orixás, nos conecta com os guias, traz aquele axé para nós, a entrega ela é diferente. A entrega ela é um pagamento para você ou para alguém se libertar de algo indesejado. Tá? Então, é importante a gente entender essa diferença. Eu já vi muita gente falando de uma oferenda que ia prestar e falar, vamos lá fazer uma entrega. Não, você não está fazendo entrega, você está fazendo oferenda. Entrega é outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com a oferenda. Então, a entrega é um pagamento para me libertar de algo indesejado. Se eu quero me livrar de algo indesejado, então eu estou falando de obsessores, espíritos obsessores. Então, não estou falando de orixá, não estou falando do guia que me acompanha, nada. Estou falando de um espírito obsessor que vem me prejudicando, de alguma forma, e através de algum ritual, né, ou de algum descarrego, você negocia com aquele espírito obsessor, e aí, nessa negociação, muitas vezes ele pede um pagamento para te libertar, para que ele não faça, não continue mais atormentando a sua vida e trazendo consequências para você, espirituais ou físicas. Muito bem. Então, no momento que eu faço essa negociação com essa entidade, eu vou fazer a entrega. Eu vou fazer esse pagamento através da entrega que nós realizamos. Então, a entrega ela é feita para espíritos obsessores, com o intuito de a gente se livrar deles em definitivo. E tudo começa no atendimento, como eu disse, de uma entidade que durante lá o transporte, o descarrego que é feito, que você puxa esse espírito, esse obsessor, ele está ali incorporado, né, naquele médium, deixando ele se manifestar naturalmente. Então, nesse caso, ali, o dirigente ou a dirigente espiritual, o pai ou a mãe de santo, inicia uma conversa com esse obsessor. E aí vai perguntando quem é ele, o que é que ele deseja, né, o que é que ele está, por que é que ele está ali obsedando aquele irmão, né, que está sofrendo as consequências dele. E ali, provavelmente, esse quiumba, né, vamos colocar assim, ele dirá qual o objetivo que ele tem, né, de estar ali. Talvez você vá ouvir coisas que realmente te arrepiam, né? Fala, não, eu estou aqui há 200 anos seguindo ele. Ele fez isso comigo, fez isso com a minha família. Tá. O obsessor pode trazer diversas razões para estar obsedando aquela pessoa. E é nesse momento que esse dirigente ou a pessoa encarregada em conversar com esses espíritos é que tem que ter a tranquilidade, né, primeiro, de mostrar para ele que o que ele está fazendo também está prejudicando ele. Então, você tenta educar moralmente esse espírito,
E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer isso no primeiro bate-papo. É natural. Então, o que é que você oferta para ele? Como ele é um obsessor, e a maioria dos obsessores estão muito atrelados, muito enraizados na matéria ainda, você oferta alguma coisa para ele, você paga alguma coisa. Então, você, nesse momento, você vai induzir a ele a pedir um pagamento para ele ir embora em definitivo da vida daquele irmão. E você tem que ter a sabedoria de induzir. Porque se você está vendo que a sua doutrina não está convencendo ele, induza-o a ter um pagamento para que seja feita entrega e ele liberte. Porque se existe uma coisa num plano espiritual que é muito diferente do nosso plano aqui, o material dos encarnados, é que a palavra lá ela tem valor. E quando você não segue o que você cumpriu, o que você prometeu, você sofre seríssimas consequências espirituais. Seríssimas consequências. Então, se tem uma coisa que na espiritualidade tem muito mais valor do que, na verdade, o mesmo valor que já teve no passado aqui, né, que era o tal do fio do bigode, né, lembra que era assim? Você falava uma pessoa não precisava de contrato, era no fio do bigode. Você falou, você cumpriu. No plano espiritual é assim. Lá não tem contrato para assinar, não tem nada. Mas se essa entidade assumiu que ele vai receber aquele pagamento, ele vai dar um fim, vai embora, ele vai desistir daquela pessoa, será cumprido. Sob pena de ele sofrer muitas consequências em decorrência disso. Tá? Então, há uma ética e há um respeito muito grande, independente do bem ou do mal. Há um respeito muito grande. Muito bem. A lista desse pagamento, ela também poderá ser dita, se você quer induzir, de repente, alguma coisa e ela não quer, então você dá espaço, porque ela pode ser dita pela entidade, né, que está ali fazendo aquele transporte, está no aparelho naquele momento, então ela pode elencar. Então, a entidade, estando esse atendimento, ela poderá fazer ali o descarrego, puxar, e ela pode ditar isso no final, ou pode ditar ali na hora que ela quer. Então, é importante, gente, importantíssimo, que essa lista, ela seja escrita de maneira pausada, muito clara, né, em que todas essas perguntas sobre os elementos dessa lista, o dia, o horário que ele quer que seja entregue, o local que ele quer que seja entregue, que fiquem bastante nítidos, que não paire dúvida alguma. Porque se você esqueceu de anotar um detalhe, um local, um horário que aquele obsessor determinou, você perdeu o seu pagamento. E você, com isso, está prejudicando aquele irmão que está obsediado. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, no momento que for ali, você anota literalmente, mas literalmente, o que é que aquela entidade está dizendo. E se você não souber que ela fala alguma coisa que parou de ouvir, você pergunte novamente, não estou entendendo, o que é isso daqui? Como é que você quer? Eu quero que você entregue, você vira as costas, eu quero que você entregue de frente, eu quero que você entregue de lado, eu não sei. Aquele obsessor, dentro de uma razoabilidade, ele vai dizer exatamente o que deve ser feito e o que deve ser entregue. Então, uma entrega, ela não aceita nenhum tipo de erro. Se tiver um erro, o pacto está rompido. O pacto está rompido. Então, caso você entenda ali, ao receber essa lista, que algum desses elementos seja muito difícil de ser encontrado, porque pode haver, ou que o local seja muito difícil de encontrar, sei lá, de repente você mora aqui no centro de São Paulo, ele quer que seja uma encruzilhada de frente para o mar. Pô, imagina você ter que caçar um lugar desse, onde você vai achar uma encruzilhada que é de frente para o mar. Então, se tiver muito difícil o local, é a hora onde aquele dirigente ou a pessoa responsável
vai começar a negociar com essa entidade. E é negociar mesmo, gente. É sentar ali, tete a tete, e falar, olha, aqui eu não consigo. Essa pessoa não pode fazer isso. Por que que eu falo isso daí? Porque é muito comum chegar um obsessor lá, sabendo da dificuldade, muitas vezes, de locomoção da pessoa, ou dificuldade financeira. Ele está ali obsediando ela 24 horas por dia, não se preocupe que ele sabe tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa. E aí, para ele não largar a pessoa, ele vem e já mete lá um iscão Blue Label, R$1.000 no uísque. A pessoa não tem condição. Ele está dizendo o seguinte, ó, não vou largar. Ou me põe R$1.000 aqui de um uísque, ou eu não estou largando. Não é isso que ele está fazendo? Ele já sabe a situação. Ou então a pessoa não tem carro, ali é sozinha, não consegue se locomover, ele fala, olha, eu quero que coloque ali na encruzilhada, lá na praia de Santa Catarina, em frente do balneário do Camboriú. Não sei. São dificuldades que ele vai criar. Se ele não quer largar, são dificuldades. E nesse momento é onde entra a negociação. E essa negociação ela é bastante séria, gente. É bastante séria, porque o que acontece? Se ele começa a criar algumas dificuldades também, nós depois temos uma outra situação que a gente faz ali junto com ele, que é um trabalho de doutrinar, então esse espírito, essa pessoa vai embora e vai embora com esse espírito obsediando ela. E vai ter que ir voltando para um tratamento mais longo, onde vai ser puxado cada vez que ela chegar lá, para negociar, tentar amolecer um pouco o pensamento daquela entidade, para que aos poucos ela vá entendendo que essa negociação ela tem que existir, tá? Então, vai ser negociado. Então, normalmente, esses locais isolados, né, com energias mais densas, como encruzilhadas, deserto, né, bem desertos, cemitérios, são lugares que eles mais, você acaba negociando melhor uma forma de entrega. Então, por isso é importante a gente sempre se lembrar de chamar, primeiro, né, a maior quantidade de pessoas que possa acompanhar nessa entrega, né, nessa tarefa, porque não é fácil, não adianta um médium só tentar fazer isso, não vai conseguir, é muito difícil, né? Nunca uma pessoa leiga, né, deve fazer uma entrega sozinho, jamais, né, sem a companhia de alguém que conheça bem os fundamentos da Umbanda, que possa invocar ali um Exu, né, se tiver em perigo, se a coisa está desandando, né, tem que chamar ali um Exu para estar do lado. Então, tem que saber um pouco desses fundamentos e os procedimentos, principalmente, de uma entrega. Isso são condições, eu digo assim, sine qua non, condição fundamental. Ó, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma entrega. É uma foto de uma entrega. Isso aqui não é para Exu. Isso aqui é uma entrega. É um obsessor que queria as velas pretas e queria uma farofa, uma galinha aqui no meio e uma garrafa de pinga. Bom, você pode ver que não tem toalha, que a gente faz para orixá, né? Coloca lá uma toalhinha, fica mais bonitinho, coloca flor, coloca tudo aquilo que são elementos diretamente ligados aos orixás. Os quiumbas não querem isso. Querem aquilo que sacia a vontade imediata dele ali, tá? Então, isso aqui é uma entrega. Isso daqui também é uma entrega. Também é uma entrega, um pagamento, tá? Então, aqui já são o povo trabalhando aqui, fazendo, deixando lá numa esquina aquilo que foi pedido pela entidade. Tá? Então, é importante que a gente demonstre as diferenças da oferenda ou não. E como que eu sei que é oferenda ou não? Justamente pelo ornamento. Toda oferenda ela vai ser muito bem ajeitadinha, vai ter flores, vai ter uma série de coisas que você percebe que a energia ali é uma energia mais bonita de se ver. Só de olhar você sente que é uma energia diferente. A entrega, não. Tá? Muito bem. Importante, grave o que eu vou dizer aqui. A preparação para despachar uma entrega, ela deve ser muito criteriosa e os preceitos cumpridos pelo médium à risca. À risca. Por que isso, Rogério? Porque senão você vai sair de lá carregado, com uma energia baixa, vai sugar a sua energia. Não vai ficar com você, seu obsessor, porque ele tem um outro objetivo. Mas ele
drena a sua energia, ele vai drenar a sua energia para você sair realmente de lá acabado. Então, todas as velas de proteção ou orações para pedir proteção para aquele médium tem que ser feito antes de ele fazer uma entrega. Ah, Rogério, eu não sei, eu vou fazer uma entrega, eu não sei. O seu dirigente vai dizer, mas se você não sabe, então grave. Você tem que acender pelo menos uma vela para Ogum, uma vela para Nhansan. Sem essas duas firmezas feitas, realizadas, nem saia para fazer, nem saia. E é firmeza mesmo que você vai fazer. Você vai fazer uma firmeza para Ogum, você vai fazer uma firmeza inteira para Nhansan, vai tomar o seu banho de proteção, vai pedir aquela proteção, no mínimo essas duas, e aí você sai para fazer o seu compromisso. Após a saída, a partir dali, não reze mais e nem peça mais ajuda de nada. Você está indo para uma missão, para uma batalha. Nem, de verdade, gente, não pense nem mais em Deus. Vai embora, você já fez o que tinha que fazer. Tá? Porque isso você tem que fazer antes de sair da sua casa. Você tem que mostrar o seu foco, né? Você tem que demonstrar ali que você está firme e forte para ir fazer. Por que eu estou falando isso? Para vocês não rezarem no caminho, nem pedirem mais para Deus. Porque o soldado está saindo armado, ou não sai. Ou você tem certeza daquilo que você está fazendo, com muita propriedade, com muita segurança, sabendo que nada vai te pegar, e você está indo lá para resolver o problema, ou se você pairar um pouquinho de dúvida no caminho e falar, não, Deus, por favor, me ajude, porque eu estou com medo, a coisa está pegando, já está me dando frio. Acabou, você está desarmado. Volte e não faça mais. Volte e não faça mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque, gente, mexe com o estado emocional. E se mexeu com o estado emocional do médium, ele vai atrair não aquele obsessor, mas outros. O medo, gente, o medo atrai qualquer obsessor. Os obsessores, se tem uma energia que ele mais adora no médium, é o medo. E se bater o medo ali, é ali que ele vai entrar. Então, faça tudo que tem que fazer dentro da sua casa, no seu terreiro, onde for, para que a hora que você saia, você sabe que você está totalmente blindado e nada vai te acontecer. Com total segurança vai e realiza. Então, lembre-se o seguinte, que essa entidade obsessora ela não tem nenhum interesse, lembra que eu falei, ela não dificultou, porque ela não tem interesse em largar aquele obsediado. Ela não tem, ela tem ganho. Ela está ganhando a todo momento. Então, ela não tem o menor interesse de largar aquele obsediado lá. E ela fará de tudo, para que você não cumpra essa tarefa. Você, médium, em nome daquela pessoa. Vai fazer de tudo. Pode acreditar. Por quê? Porque ela não quer largar a mão. Porque ela sabe que a hora que for colocado essa entrega, é um pacto espiritual. Ali ela tem que largar e ir embora. Ela acordou dessa forma. Então, durante todo o caminho, até o local da entrega, a gente sempre recomenda o seguinte, fique em silêncio absoluto, se concentra no seu objetivo maior, que é a entrega, se concentra naquilo que você vai dizer para aquela entidade, e pronto. Porque outros comportamentos, seja ele qual for, como eu disse, do medo, da fúria, o que for, você vai baixar sua vibração. E qualquer outro comportamento diferente daquilo que foi tratado também com a espiritualidade, você vai colocar aquele obsessor, aquele espírito malfazejo em fúria. E ninguém quer que aconteça isso. Então você tem que saber e tem que estar muito bem preparado para isso. Ok, cheguei lá no local. Vou fazer a minha entrega. Então, antes de eu entrar naquele domínio, primeira coisa, eu tenho que me certificar de que todos os elementos estão ali, que nada foi esquecido. Eu sugiro, gente, que faça até um checklist. Quando a gente faz as oferendas, a gente monta um checklist e antes de sair a gente tira tudo. Tem isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso. Porque a hora que se faltou, imagine, se você esqueceu um abridor de garrafa. Digamos que você vai colocar uma garrafa lá. Você esqueceu o abridor.
Você vai voltar para casa para pegar essa abridor? Jamais. Ou seja, infelizmente, você colocou todo o seu preparo e aquela entrega a perder. E tudo o que aquele espírito obsessor queria era justamente isso. Para romper esse pacto, ele continuava obsedando aquela vítima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Uma vez que você iniciou essa entrega, ela não pode ser mais interrompida. E ninguém que esteja ali junto com você pode deixar esse lugar até o término. Ah, então, estou com vontade de fazer xixi. Você vai segurar até o final. Ah, preciso beber água. Não vai tomar até o final. Ah, esqueci um negócio no carro. Agora você não volta mais. Quem está junto vai ficar. Iniciou a entrega, vai ficar até o final. Abrir, quando a gente fala, né, uma vez iniciada essa entrega, nós vamos abrir aquela encruzilhada, aquele local, né, ou cemitério, e uma vez que esse portal se abriu, você não pode mais sair dele, a não ser que você finalize aquela entrega. Caso contrário, é um portal aberto, você não pode ficar entrando e saindo dessa forma. Não é assim que funciona. Tá bom? Então, tenham isso em mente sempre, tá? Assim como nas oferendas que nós vimos, né? A gente não pode, né? Como eu repito aqui, esquecer de levar nada. Vela, isqueiro, fósforo, charuto, cigarro, o que for, tem que levar. Vai ter que levar. E, dependendo do lugar, você não pode esquecer, né, alguma ferramenta ali para capinar, se for algum lugar que é mata, né? Uma lanterna para você enxergar melhor, saca-rolha, se você estiver levando um vinho, né? Um abridor de garrafa, enfim. Então, nas entregas, a gente tem que levar ainda copo, né? Leva uma garrafa de marafa a mais, porque se de repente quebra uma, você já tem uma outra lá de reserva, né? Que eventualmente ele pediu. Pode levar uma champanhe também, tá? Quebrou a champanhe, não, tá aqui, ó, já tem outra champanhe também. Então, por que isso? Porque tudo isso poderá ser útil, principalmente numa emergência. Principalmente numa emergência, tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque pode ser, a depender do que se cria ali, que você vai ter que incorporar seu Exu, vai ter que pedir ajuda dele. Você já vai ter pedido lá fora mesmo, lá antes de sair, né? Você vai estar guarnecido, e a depender do caso ali, você vai ter que invocar. Ou seu Exu, ou seu Pombagira, mas você vai ter que invocar. Porque pode estar tomando um rumo que ele vai ter que intervir. Tá? E aí ele vai estar do seu lado e você vai sentir um momento e vai deixar falar, ó, agora assuma aqui porque a coisa desandou. E aí deixa que ele assuma. Então, eu vou discorrer para vocês agora uns procedimentos que são recomendados, tanto na entrada desse domínio como na saída dele, tá? Que são mais complicados de se trabalhar, mas que a gente tem que seguir, tem que fazer. Então, dependendo da quantidade de pessoas, que tiver ali junto com você, é sempre bom que pelo menos uma ou duas pessoas fiquem no carro, aguardando esse pessoal que foi lá fazer a entrega. Fica um no carro, pelo menos. Não precisa ir até lá. Fica ali, fica observando o local. É muito importante, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, né? Deixa eu ver se eu até coloquei... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, vamos lá. Então, o que acontece? Você chegando, por exemplo, se for numa encruzilhada, você vai com todas as pessoas que estão ali presentes, tá? E leve todos os objetos dessa entrega para essa encruzilhada. O que é que você vai fazer? A primeira coisa. Você vai bater palmas 7 vezes. Por que isso? Porque você está saudando o primeiro dono daquele domínio, que é o Ogum da encruzilhada. Se você quiser fazer da forma um pouco até mais correta, vá ao centro
Se não estiver passando carro, né? Mas vá bem no centro daquela encruzilhada, saúda, bate lá um paô 7 vezes para Ogum da encruzilhada, para que ele esteja ali já comandando, trazendo força para que você faça a entrega. Essa espiritualidade não vai interferir no trabalho de entrega, mas ela vai te assegurar, ok? Segundo ponto, você vai saudar também, vai bater paô, e você pode saudar Exu Rei das 7 encruzilhadas, né? Pode saudar seu Exu Tranca-Ruas, que estará ali também, tá? E se for isso se for para uma entrega, por exemplo, uma entidade masculina, que se apresenta como masculina, ok? Se for uma entidade obsessora que se apresentou como gênero feminino, então, ao invés de você saudar o seu Exu Rei das 7 encruzilhadas, você saúda a Dona Pombagira, rainha das 7 encruzilhadas. Pode saudar ela, tá? Por quê? Porque é ela que vai dar proteção ali, naquele momento, para que todos estejam seguros e que ela vai trazer aquela entidade ali para receber aquele pagamento, para receber aquela entrega. Bata a palma 7 vezes e saúde aí sim todo o povo da encruzilhada. Peça licença a todos que vocês saudaram ali, né, e diga, né, que você está pedindo licença para você fazer a sua entrega ali, e que essa entrega possa libertar de todos os males, né, que te acompanham, ou que acompanham o senhor, fulano de tal, ao qual vocês estão fazendo. Uma coisa importante, Rogério é um consulente, ele foi lá, passou lá, foi feito um descarrego, ele tem que acompanhar a entrega? Deve acompanhar a entrega. Com toda certeza, ele tem que estar junto ali, tá bom? Aí você, o que você vai fazer? Você vai escolher um dos 4 cantos dessa encruzilhada, onde você vai fazer o pagamento, onde você vai fazer a entrega. Então, se for para o Exu Rei das 7 encruzilhadas, você leva uma vela, leva um pouco de marafo, leva um charuto, escolheu aquele canto ali, um daqueles 4, vai lá, agradeça, peça a proteção. Olha, você não fez a entrega ainda, hein? Você só vai montar isso lá, vai fazer essa firmeza ali para ele, agradeça a proteção e peça que ele esteja ali todo o tempo que você estiver naquele domínio que pertence a ele. Se for para Pombagira, né, já que a entidade obsessora, se ela se apresentar como gênero feminino, você vai, então, falar para a rainha das 7 encruzilhadas, né, a Pombagira, para que ela esteja ali o tempo inteiro, enquanto você estiver ali naquele domínio dela. Vá para o canto onde você vai fazer, né, o arreamento daquela entrega. Deixa eu ver aqui. Marli, ela falando aqui, ó, a entrega pode ser feita de dia ou à noite. Marli, a entidade vai pedir à noite. Esses obsessores se recusam, na maioria das vezes, se recusam a receber conta. É porque ali na foto estava de dia, eu achei esquisito. É só de noite, né? É só de noite. Sabe por quê? Porque eles querem que paire um medo. Porque eles não querem que a coisa dê certo. Mas também as pessoas têm preconceito, né, de fazer as coisas durante Além de ter preconceito. Mas é principalmente eles querem vencer no medo. Então eles vão te mandar à noite, para dentro do cemitério, vão mandar à noite. Eu quero receber lá. Por isso que, se for muito difícil, hoje em dia você tem cemitérios que fecham, né, nem abrem durante a noite. Entra esse poder da negociação. Você tem que negociar. O dirigente da casa tem que sentar e falar: não dá, eu não consigo entrar, o cemitério fecha à noite. Vamos achar um lugar melhor onde você possa receber? E aí você vai dando sugestões para tentar convencer aquele obsessor. É porque, no fundo, a gente tem um pouco de vergonha de fazer essas coisas. Também tem a vergonha. Né? Parece que está todo mundo olhando para nós, né? É, verdade. Cada carro que passa ali parece que estão olhando, observando a gente ali, né? Mas não estão, viu? Não estão. Porque nem a gente observa, né? Quando a gente olha assim, é difícil a gente ver alguém. Eles também não. Obrigado.
Imagina. Então, você vai lá para aquele canto, né? Daquele onde você vai arriar aquela entrega, e aí você vai seguir os princípios, né, da oferenda. Você vai arrumar aquele local, você não vai simplesmente largar tudo ali. Você vai arrumar aquele local de uma maneira que, né, se torne bastante harmônica. O ideal é que a pessoa que está obsidiada, ela faça a montagem de tudo ali, com o auxílio do médium, tá? E no momento da entrega, o dirigente, né, ele vai pedir licença ali para o obsessor, e junto com aquela pessoa ele arria aquela entrega lá. Então você vai, uma vez que você fez essa montagem toda, você vai colocar ali a bebida, né, que vai ser servida, você vai derramar um pouco desse líquido, fechando um círculo ali, que é só para aquele obsessor, né, para que nenhum outro obsessor possa se aproveitar daquela situação. Então você vai fazer isso, vai colocar a garrafa ali no meio, e aí você vai pedir, né, a libertação, vai fazer a encomenda daquilo que foi pactuado, pedindo a libertação. Por 3 vezes, você vai pedir a libertação, vai bater paô, pede libertação, bate paô, pede libertação e bate paô novamente. E ali, a gente sempre recomenda, né, que que você possa se limpar, vamos dizer assim, né? Você possa se limpar passando a mão ali no corpo, como se estivesse removendo, né, tudo aquilo que está grudado, aquele miasma, aquela larva astral, eventualmente, que possa estar ali. E, inclusive, naquela pessoa que foi obsediada por tanto tempo, tá? Você vai saudar aquela entidade, mesmo que ela não tenha dado o nome dela. Né? Se ela deu o nome, ok, você vai saudar ela, está aqui a sua entrega, né, estou fazendo. Se não for, você só fala, está aqui, né, a entidade do qual me pediu, essa entrega está aqui, estou fazendo o pagamento, estou pedindo que me liberte, né? E aí você, então, retorna para o canto onde você saudou o dono e a dona daquela domínio, né, do Exu. Então, você vai fazer o contrário a partir dali, você vai, uma vez que você arriou ali, né, fez aquele arreamento ali, entregou aquele pagamento, você sai, vai para aquele canto que você saudou Exu ou Pombagira, agradeça ali, né, por ter assegurado ali o domínio para que você pudesse fazer, né, aquela entrega, agradeço e peço para que, inclusive, todo o mal que esteja ali com as pessoas que estiveram acompanhando você ali naquela entrega, que fique ali, né, que Exu possa extrair naquele momento qualquer energia deletéria que possa vir, seja através da mente ou através do corpo físico, que seja retirado ali e deixado ali mesmo, né? Não permita que nenhum mal acompanhe qualquer um ali em retorno para os seus lares, né? Aí você vai até o centro da encruzilhada, lá no meio da rua, novamente, de costas, e ficando de costas, né, para o caminho que você vai seguir. Novamente ali, né, bata a palma, faça o paú ali, agradeça o Exu, Exu Rei das 7 Encruzilhadas, ou Pombagira Rainha das 7 Encruzilhadas, bata paú, agradeça o Ogum das 7 Encruzilhadas, que esteve ali também te assegurando, enquanto você estava fazendo entrega com a pessoa ali, dê 7 passos para trás, né, e ali vira as costas, vai embora, entra no carro, se você estiver de carro, e nem olhem mais para trás. O carro vai embora, em sentido oposto sempre ao da encruzilhada. Você nunca vai cruzar com o seu carro na encruzilhada onde você deixou. Né? Você já deixa o carro apontado para um lugar onde você não vai passar naquela encruzilhada. E vai embora, segue a vida que segue, vai embora. Todos que vão fazer uma entrega, quando chegam em suas residências, você já tem que deixar lá um copinho com água e sal. Lembra? 3 punhadinhos de sal grosso. Por quê? Antes de você entrar na sua casa, você vai pegar esse copo com a mão direita e vai jogar por cima do ombro esquerdo. E ali você vai saudar Exu, Laru Exu, Exu Mojubá, e peça para que tudo, qualquer energia deletéria, fique ali fora, que não entre com você para dentro da sua casa. Tá? Então, essa é
a oferenda, ó, eu falando errado aqui também, né? Essa é a entrega, né? Que ela é feita, ela é muito, eu diria assim, muito completa, bastante séria, e que a gente deve ter uma atenção muito grande. Esse termo obrigação, né, que a gente acaba utilizando nas entregas, deixa eu ver aqui, esse termo de pagamento, né, que a gente faz na entrega, ele basicamente, gente, como eu falei, ele é um pacto, é como se fosse um contrato assinado. Então, uma vez que você deixa lá, essa pessoa, e ela foi recebida ali, né, essa entrega foi recebida, eu diria para vocês assim, que acabou. Essa pessoa não sofrerá mais essa obsessão, pelo menos deste obsessor. Por que que eu estou falando isso? Porque não adianta a pessoa ir, fez lá um descarrego, puxou aquele obsessor, a pessoa fez o pagamento, e aí ela não volta mais no centro. Eu quero dizer que um obsessor, para chegar nesse nível de obsessão de muito tempo, essa pessoa, ela pode ficar livre da obsessão daquele obsessor, só que ela está com o psicológico ainda abalado. Ela precisa ser tratada na casa, mesmo depois de feito esse pagamento, ela precisa ser tratada. Por quê? Porque o emocional dela está abalado, ela já sofreu muito na mão desse obsessor. E ela precisa se restabelecer, se fortificar energeticamente, com os pensamentos bons, e isso é a continuidade do trabalho dentro do centro. Se ela não vai mais, o primeiro barulho que ela ouvir na casa dela, ela vai achar que é o obsessor de novo. Medo. Caiu no medo, o que acontece? Vem outro obsessor. Então, é um trabalho que leva um pouco mais de tempo. É feita a entrega, porém, leva-se um pouco mais de tempo até que ela esteja segura, firme, emocionalmente equilibrada, para que ela possa seguir a vida dela tranquila, e aí nenhum obsessor mais vai atrapalhar qualquer, né, manifestação dela, tá? Existem essas entregas dentro também do cemitério, e aí a diferença do cemitério para a rua o procedimento ele é o mesmo, absolutamente o mesmo. A única diferença do cemitério é que a hora que você chega no cemitério, ao invés de você saudar Ogum, rei das sete encruzilhadas, Ogum das sete encruzilhadas ali, Ogum da encruzilhada, perdão, você vai saudar Ogum Megê, que o Ogum Megê é o grande protetor ali do cemitério, fica fora do cemitério, tá? É ali que ele protege. Quando você entra no cemitério, você passa a entrar no domínio, você vai saudar o Munu. E depois Exu e Pombagira normal. E na hora de sair, a mesma coisa. Você vai agradecer, aí você vai fazendo ao contrário. Agradece Exu e Pombagira, agradece o Senhor Munu, e por fim você agradece, então, o Senhor Ogumegê. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, é a mesma coisa para fazer no cemitério, ao contrário da rua, que você vai fazer dessa forma. Diga aí, Liz. Rogério, um obsessor que está tantos anos ali, às vezes várias encarnações, né? Eu fico sempre assim pensando, por que ele aceitaria essa parte física? Às vezes o ódio vem de uma vingança, né? Né, que você até comentou, uma pessoa que pode ter matado uma família, né? Então, assim, como que ele aceita uma troca, assim, só material, né? Assim, estou dizendo que parece que é pouco, né? Sim. Você desistir de uma vingança ali, já que o espírito está ainda doente. Eu penso assim, por exemplo, às vezes tem outras doutrinas que tratam mais, né? Por exemplo, assim, às vezes uma apometria, um centro kardecista, que a pessoa vai lá fazer
semanas ali de doutrinação, ou evangelho lá que você falou, que você também está doutrinando um pouco ali o obsessor, entre aspas, né? Sim, Eu queria como que funciona? Depois aí faz essa troca, e você falou que é uma palavra, né? É um ato de palavra, de um acordo ali com aquele obsessor, mas depois, como que é feito o tratamento com a vítima, no caso? O que ela vai fazer no terreiro que talvez ajude ela? muito boa pergunta. Então, veja só, um caso como esse, né, que às vezes a gente está falando de 200 anos de perseguição, não vai aceitar uma entrega, não vai. Então, esse é aquilo que eu falei no começo. A pessoa tem que ir no centro, aí você puxa, e você tenta doutrinar, você tenta conversar. Aí ele não vai querer. Vai embora a pessoa, volta na outra gira, descarrega de novo, tenta doutrinar. É um exercício de paciência que você vai ter que ter. E tem muitos que vão dar tréguas, mas não quer dizer que vão desistir. Haja vista o próprio Divaldo Pereira Franco, que até ele ter acolhido a mãe de um obsessor dele, até aquele momento, era mais de 30 anos encarnado na Terra, que ele era obsediado por aquele espírito. Até o dia que aquele espírito viu que ele acolheu um bebezinho, que aquele bebezinho era a mãe desse obsessor. E aí o obsessor, né, se sente, por que você está fazendo isso e tal? E ele já sabia, ele falou, não, eu sei que é sua mãe. E ela vai ser tratada, né, maravilhosamente bem por mim, vai ser muito bem cuidada e vai ser muito bem amada. E o que o obsessor fala? Eu não sei se eu tenho capacidade de te perdoar. E ele deixa muito claro, não sei também se eu quero parar de encher você. Então, é uma construção, Iris. Eu acho que um caso como esse, eu diria para você que não terá pagamento, porque essa entidade não vai aceitar esse pagamento. Vai ter que ser um trabalho de doutrinar essa entidade, não tem jeito. Agora, pode ser que você doutrine e ela veja que realmente ela está aprisionada tanto quanto aquele que está sendo obsedado. E aí, de repente, ela fala, ó, chega, não quero mais, mas eu quero um pagamento. Pode acontecer, porque são muito materializados esses espíritos. Eles sentem muita necessidade física mesmo, sabe? Muita coisa. Pra você ter uma ideia, eles têm reações fisiológicas, né, que nem necessitam, mas eles acabam tendo. Então, pode ser que ele aceite. Mas essas entregas, esses pagamentos, eu diria que eles ficam mais ali naquele obsessor desta encarnação mesmo. Em algum momento o cara colou ali, falou, pá, vou sugar, vou vampirizar essa vítima aqui até onde der. Não é algo muito kármico, não. O kármico vai ser mais difícil. E, uma vez que o kármico a gente consiga dar uma passagem, né? Dar algo bom para que ele possa evoluir também, a vítima ela tem que continuar indo no centro para se fortalecer emocionalmente e energeticamente, porque ela foi sugada durante muito tempo. Ela foi vampirizada durante muito tempo. Isso mexe com o aspecto psicológico, isso mexe... Impressiona, né? Impressiona, porque você fala para uma... Ah, olha, tem uma pessoa aí que está querendo seu mal. Nossa, é muito impressionante mesmo, né? Então, eu acho que vai muito também da própria pessoa entrar numa outra sintonia, né? É Então, verdade. sim, se sentir fortalecida, porque o que você falou é muito real. Você vai atrair e você não se livra se você não ficar bem, né? E Não. deve ser um desafio mesmo. Pode ser que aquele nem venha mais, mas você vai dar margem para que o outro venha. Eu vou contar um caso, acho que eu já até contei aqui para vocês, não sei, mas eu vou contar o que aconteceu comigo.
Eu, em 2012, o Miguel nasceu em 2006. Não, o Miguel tinha uns 3 aninhos, 6, 7, 8. Em 2009 para 2010, eu estava muito mal. Energeticamente estava destruído. E psicologicamente, enfim, aconteceu diversas coisas na minha vida que me transformou, me virou de perna para o ar, assim. E eu sempre tinha, assim, uns altos e baixos, né? A coisa quando estava dando legalzinho, daqui a pouco caía. Daqui a pouco estava legalzinho, caía. A Iris me conhece um pouco mais de tempo, ela acompanha um pouco mais a minha trajetória de vida. Então, em 2009, uma prima da Patrícia falou assim, olha, eu vou te levar num centro. Porque até então eu já ia no centro, inclusive, que é o que eu trabalho hoje. E só que essa prima dela falou assim, eu vou te levar num centro, é um centro de Umbanda, em São Caetano, mas eles trabalham um dia específico só para transporte. Não tem gira. Eles incorporam lá os caboclos, os pretos velhos, e é só transporte. Se você tiver com obsessor, você vai chegar lá, mas também se prepara, porque a coisa é complicada. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu nem me tocava, falava, não tem obsessor, coisa nenhuma. Vou chegar lá, o cara vai entrar, vou tomar um passe e vou embora. Eu entrei. Você entrava assim, era uma sala toda escura, com umas velhinhas assim acesas assim no canto, uns 10 médiuns ali naquela sala, e você senta numa cadeira no meio da sala. Minha Nossa Senhora, eu já comecei a ficar com medo, falei, a coisa não tá legal. Eu sei que daqui a pouco cai um e começa a gritar, e começa a me ameaçar, dizendo que ia me matar. Eu tenho que matar ele, mas vocês não têm noção, gente, assim, o terror de você ouvir aquilo, porque você já está fragilizado, né? Emocionalmente eu já estava fragilizado. E a hora que você começa a ouvir aquilo lá, pô, eu falei, minha nossa, 2009, né? E ele, assim, com uma voz, assim, bem diferente, né? Uma voz, assim, parecia uma voz meio nordestina, me falando que ia me matar, ia acabar comigo, porque o que eu tinha feito, ele ia levar aquilo lá ad eterno e não me daria paz enquanto ele não conseguisse me destruir. Bom, fui uma vez, nada. Fui a segunda, nada. Fui a terceira, nada. Acho que na quarta ou na quinta vez que eu fui, conseguiram doutrinar, convencer ele a estudar na casa. E ele falou, não, mas aí ele falava assim, mas eu vou ter que largar ele? Aí o médico falava assim, você vai ter que largar ele. Você vai ter que estudar aqui com a gente. E aí ele ficou meio arredio, não. Bom, no final se convenceu e falou que passaria a estudar lá em 2009. Muito bem. Saí de lá, eles falaram, ó, você continua vindo, só para você se fortalecer, né? Porque você ficou 5 semanas vindo aqui enfim, você está abalado psicologicamente. Então, aí deram umas doutrinas para eu ler também. Bom, fiz tudo isso, graças a Deus, coisa, né, rolou e foi embora, e nunca mais tive esse problema, e nunca mais retornei nesse centro. E aí, eu comecei a trabalhar no centro que eu trabalho hoje. E nesse centro que eu comecei a trabalhar, eu recebi uma entidade, na linha de Baiano, chamado Seu Zé do Corpo. E seu Zé do Corpo aqui, seu Zé do Corpo ali, trabalhava normal, tá. Até que um dia, depois aí já de quase um ano, só trabalhando lá com seu Zé do Corpo, veio uma entidade diferente, Baiano. Eu falei, nossa senhora, já vi que era uma energia totalmente diferente, alguma coisa, mas muito diferente do normal. E com um linguajar, assim, totalmente estranho. E a Patrícia veio conversar com ele, e aí a hora que a Patrícia começou a conversar com ele, ele falou, eu sou que vou ajudar o menino daqui para frente. E aí, tudo bem, tá bom, né? Se eu quero dar seu nome, ele falou, meu nome é Zeferino. E eu sou a entidade que observei ele durante anos. Passei, fui doutrinado, e hoje eu me sinto à vontade em trabalhar com ele. E é o seu Zeferino que trabalha comigo até hoje.
Olha que história maravilhosa. Isso daí, gente, eu chorei acho que um mês chorando de emoção, porque ele foi doutrinado, ele, né, aceitou e hoje trabalha comigo. É uma entidade que eu amo de paixão, virou um amor na minha vida, assim, um relacionamento entre ele de carinho e respeito, assim, muito grande. E tudo que ele faz por mim é absurdo, né? Então, para vocês verem que as coisas podem acontecer também. Podem acontecer dessa forma também, né? Diga, Leia. Nossa, Rogério, você contou uma história e antes de você contar, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Se poderia acontecer da entidade, né, obsessora, chegar a evoluir e trabalhar. E olha aí, até arrepiei. Caraca! Olha, Leia, eu, assim, eu tô falando sério mesmo, gente, durante um mês, eu chorava de emoção, mas de alegria, né? Porque é muita coisa transformada. Saber que uma entidade foi doutrinada por uma outra casa, que ela aprendeu, que ela evoluiu, que ela quis crescer, e que depois ela veio querer trabalhar comigo, minha nossa senhora, isso é algo, assim, absurdo. E eu fiquei muito feliz, como eu sou muito feliz. O Zé Ferino hoje é um grande amigo meu, né? Eu falo que é um amigo mesmo, assim, porque nos meus momentos, às vezes, meio complicado, me socorro a ele, porque ele sabe tanto de mim, ele teve tanto do meu lado, me obsediou, né? Estava ali. Então ele sabia tudo, ele sabe os meus erros, ele sabe dos meus pontos fracos, e eu falo para ele, pô, me ajuda, né? Me mostra aqui o que eu estou errando, vai, me aponta, né? Porque eu preciso, né, evoluir. Então, é Mas uma olha relação... o caminho que você seguiu também, né, Roberto? A mudança que você deu na sua vida, né? Sem dúvida, É isso aí, sem né? dúvida. Pô, Iris, fantástico, Porque talvez se eu não tivesse seguido esse caminho, né, tivesse um caminho um pouco mais complicado, talvez nada disso, aliás, talvez até atrapalharia também. Então foi uma coisa, assim, um progresso que ele também, acho que ele via, né, e ele também, então foi um caminho costurado. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Fantástico. Diga, Viviane. Oi, gente. Uma vez aconteceu algo muito similar à história do Rogério, não com esse final feliz, né? Mas aconteceu com meu marido, a gente morava no interior de São Paulo, e eu trabalhava numa casa que era kardecista, mas tinha atendimento com as entidades, né? Então, era meio misturado, assim. E aí, meu marido teve um problema no ombro, precisou operar o ombro, acho que em 2013, por aí, né? E aí, a gente ia toda semana, eu trabalhava lá como passista, e ele ia toda semana com as crianças tomar passe. E passava no atendimento e tal. E aí, aconteceu de colocarem a ficha dele pro dia da desobsessão, que era parecido com esse que você falou, né? Então, vinha só os médiums, pegava a ficha, aí, quando pegaram a ficha, falaram assim, Vitor, alguém sabe quem que é Victor? Aí eu fui ver, é meu marido, aí, então senta você aqui no meio. E aí também veio uma entidade, né, um espírito que estava obsediando ele, que culpava ele por ter arrancado o braço dele em uma encarnação. E, nossa, foi... enfim, tudo que o Vitor sofreu durante 2 anos, com uma dor no braço, até que operou, né? Mas, e depois disso, passou um tempo, assim, alguns meses, uns 6 meses, o Vitor mudou de emprego, aí a gente ele se juntou à minha empresa, aí a gente começou a evoluir melhor. Mas foi, assim, uns 2 anos bem sofrido também. E foi muito chocante, porque ele não estava presente, né? Então, quando a entidade falava, não, é que ele arrancou meu braço, acho que em alguma encarnação muito antiga, né? Sim. Então foi, assim, eu levei um susto muito grande, né? Porque eu sabia o que tinha acontecido com ele durante os últimos 2 anos, né? Essa parte do braço dele, que ele ficou sofrendo muito tempo com essa dor, não passava, e fazia fisioterapia, e nada melhorava. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final. Graças a Deus. Vocês não voltaram mais nesse centro e não souberam mais nada também? Não, eu trabalhei por mais alguns meses, porque foi bem um pouco antes da gente vir para Florianópolis, né? Alguns meses, assim, antes.
daí a gente vem pra cá. Então, eu acho que eu mantive contato com o pessoal por um tempo, mas eles fecharam, né? Depois de um tempo. Mas bárbaro, né? Você vê aí, olha os sintomas físicos Sim, que esse obsessor causava nele, que era para ele sentir mesmo. Você arrancou meu braço, camarada, você vai sentir agora o que é uma dor no braço, né? O que é você sim. mover um braço. E tem, obrigado por compartilhar, né, Viviane? Né? São essas histórias que eu sempre falo, que é muito bom a gente dividir, porque às vezes fica no campo do imaginário dos livros, né? E quando a gente vê que pessoas próximas passam e vivem isso, a gente fala, poxa, é muito mais comum, talvez, do que a gente pensa. E muitas, bom, o Chico falava muito disso, Divaldo também, que boa parte das pessoas, que principalmente antigamente, né, que tinham aqueles delírios, que acabavam sendo internadas como pessoas, né, com problemas mentais, por algum tipo de atraso, na verdade eram obsessores, né, eram pessoas que tinham uma mediunidade muito forte, que viam, ouviam, e todo mundo achava que era louco, e que acabavam internando essas pessoas, né. Então, são histórias que eu costumo dizer para a gente guardar realmente. Então, O Daniel mesmo, que trabalha com vocês lá, meu irmão, sim, quando ele era criança, chega a ser engraçado agora, né? Mas quando a gente era criança, às vezes ele estava sentado assim, ele ficava assim, fecha a porta, eu Daniel, pra que fecha a porta? Você não tá vendo o que eu tô vendo sentado na mureta. O Daniel via tanta coisa e ele não ficava sozinho, às vezes, nos cômodos da casa. Tinha que ter alguém junto com ele, porque ele ficava com imagino, medo, porque ele via muita coisa. imagino, né? Imagina o medo que dá, né? Porque Ele tinha 11 anos, né, nessa é, época. Ele ficava com e muito medo, aquele ele não ficava negócio, sozinho. ele vê e os amiguinhos não veem, aí ele começa a se sentir um estranho no ninho, porque fala, meu Deus do céu, Sim. só eu que estou vendo, né? Então, olha só como mexe, né? Por isso que é Uhum. bom, infelizmente, nem toda família tem pessoas que têm uma visão assim mais ampla, né, do ponto de vista espiritual. Porque se você pega, às vezes, você cai numa família radical, era igual o Chico apanhava, cada vez que falava, né? Quem assistiu o filme do Chico, viu aí a madraça lá, pegava e batia nele, porque para de ficar falando, para de ver, você não está vendo nada. A criança sofre, né? E se ela não tiver uma missão muito grande, onde os espíritos vão dar um jeito aí de encaminhá-la, muitas vezes é tida como uma pessoa maluca, né? Não tem dúvida. Eduardo, diga. Rogério, eu ia comentar que nessa parte da obsessão e desobsessão, a gente vê muito dentro da apometria, né? Que a apometria, ela nasceu com a hipnometria, no intuito de ajudar as pessoas que tinham psicopatologia. Então, essa parte psicopatológica, ela surge 100% no cunho espiritual. Pelo menos é o que a gente vê lá dentro. Que, efetivamente, todo e qualquer processo psíquico patológico, ele surge dentro da espiritualidade, sim, e a apometria, ela ajuda muito nessa parte, assim, Perfeito, perfeito, Eduardo. Inclusive, porque a apometria você meio que aprende a quebrar essa obsessão. Você mesmo quebra essa obsessão, não é isso? Na verdade, ocorre ali um desdobramento dos 7 corpos Isso. espirituais e a gente vê se existe um obsessor dentro de algum desses campos, né? E aí, através de comando com física quântica, encaminha esses espíritos. Mas o que é muito legal, Rogério, é que tudo isso é muito orientado pelos guias. Então, cara, eu acho, é muito extraordinário, porque tem uma orientação ali de lado a lado, sabe? Então, é tudo muito orientado, essa parte, a gente realmente tem toda a orientação por trás. E, Eduardo, eu já vi relatos na internet, no YouTube, de pessoas que curaram o alcoolismo, porque viram que era uma obsessão que existia. Olha só que coisa. E quando ele conseguiu fazer essa desobsessão, você viu o relato do cara, o cara fala assim, olha, gente, eu não sei, dá a impressão que tiraram uma vontade e que hoje eu detesto o álcool. Eu não consigo olhar, não consigo cheirar.
Então, não é nem aquele que virou um adicto, sabe? Que não pode comer uma balinha, tal, né? Alguma coisa com licor. Ele falou, eu posso comer o que for, é que hoje me dá nojo. Eu não consigo sentir o cheiro desse álcool, me dá nojo. Então, olha a apometria, o quanto ela é capaz, né, de mexer nessa questão da obsessão e curar coisas assim que você traz, que você nem sabe que é de uma obsessão. Exatamente, tanto que entra muito naquela parte dos pensamentos, né? Eles falam muito da questão da força-pensamento e principalmente do cunho de avaliar dentro do nosso dia a dia se o pensamento que a gente está tendo, se a vontade que a gente tem, se o desejo que a gente tem, se a raiva, a indignação, tudo aquilo é 100% nosso, ou se tem uma parcela que não é. E a partir do momento que eu falo pro meu namorado que a gente hackeia a Matrix, né? Quando a gente começa a parar para olhar nessa porcentagem que não é nossa, porque aí é quando a gente consegue pegar, firmar a cabeça e afastar. E é verdade, né? Até pensamentos, né? Pensamentos, sei lá, olha, gente, a gente aprende, né? Que quando você trabalha num lugar, por exemplo, né? Quando você trabalha num lugar, você trabalha com uma pessoa há 10 anos, 15 anos. De repente, desperta um desejo daquela pessoa. Não é seu. Não é seu, é obsessor. Ah, mas por que, Rogério? Será que... Não, você trabalha há 10 anos com a pessoa, você convive com ela há 10 anos, como é que agora desperta? Cai fora, cara, né? Regula seu pensamento, vai fazer suas orações e se desconecta disso. E é verdade, gente, é verdade. Porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, essa questão dos pensamentos é fundamental. Ô, Eduardo, depois eu queria que você passasse no grupo aí, onde você fez a apometria, porque eu e a Patrícia queremos muito fazer. Ai, faço sim, Rogério, faço sim. Nós queremos muito fazer a apometria. A gente está atrás de um lugar bom, né, responsável, que a gente está querendo fazer. Olha só, vou compartilhar, pode deixar. Tá bom? Obrigado, viu, por trocar aí. Diga, Marli. Eu tenho uma coisa assim, quando o dia que tem aula, sempre surge uma coisa na minha cabeça que eu tenho que perguntar à noite, é impressionante. É uma coisa assim meio fora que eu vou perguntar, mas enquanto eu não perguntar, vai ficar isso na minha cabeça. Claro. A gente nasce como ser humano e todas as encarnações nós somos ser humanos. Não há nenhuma possibilidade da gente ter sido um gato, um cachorro anteriormente. Olha, é uma coisa a se pensar. Existem algumas doutrinas que diz que alguns animaizinhos têm como evoluir a tal ponto de se tornarem seres humanos, tá? Não é uma, vamos dizer assim, não é um consenso doutrinário, não há um consenso doutrinário para isso. Porque, por outro lado, a gente tem outras doutrinas que falam que esses bichinhos, na verdade, eles têm um papel fundamental na vida do ser humano, que é gerar o amor. Porque um ser humano, muitas vezes, ele não é capaz de amar outro ser humano, mas um animalzinho, sim. Ele é capaz de amar de uma forma absurda. Então, vai naturalizando o amor dentro daquela alma. Então, mas eu já li doutrinas que sim, Marli, os bichinhos eles chegam a um grau de evolução muito grande que muitas vezes eles podem se tornar um espírito para reencarnar como ser humano depois. Tá? Diga, Daniela. Legal, obrigada. Rogério, aproveitando, né, que a gente está falando dessa questão da apometria, vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu comigo e com a Dilson bem recente, né? Vocês se lembram que ele ficou na UTI com dengue, né, há um tempo atrás. E eu estava na fila para dar apometria, né? Porque ele já tinha feito a dele e eu estava esperando a minha vez, porque eu fiz o mesmo lugar que a Duda e assim é bem cheio, então demora, né? Assim, não é do dia para a noite. E aí eu já estava esperando há uns 2 meses, mais ou menos, e no dia que ele chegou na UTI, ela me mandou uma mensagem bem cedo e falou: ó, hoje é sua apometria, firma sua cabeça, seus pensamentos, aí eu fiquei super confusa, eu falei, nossa, mas logo hoje, né, eu aqui no hospital, essa correria, eu não vou conseguir me concentrar, né? Enfim.
Quando cheguei e aí ela foi me mandando tudo no celular, e aí eu nem quis abrir no hospital, porque, né, queria escutar com calma, com atenção. E aí quando eu cheguei em casa, Rogério, que eu comecei a escutar aquilo, eu falava: "Meu, não pode ser verdade isso, não pode ser verdade". E porque eu tinha um obsessor comigo, de outras vidas, né, que ele na verdade ele me espancava e me privava de muitas coisas, porque eu fui casada com ele, na verdade, eu era muito mais nova do que ele, né, e ele não aceitava o meu relacionamento com a Adilson, assim, tipo, se eu não Uhum. fosse dele, não ia ser de ninguém. E qual era o objetivo dele? Destruir Tirar o ele, Adilson. tirar o Exato, Adilson. exato. E aí, na apometria, ela conseguiu convencer ele, né, a se afastar, enfim. E aí depois do terceiro dia, ela me pediu que esperasse uns 3 dias, que as coisas iam começar a melhorar, enfim. E aí só depois disso, realmente, ele começou a melhorar. E aí teve um dia que ele acordou, assim, e falou: "Eu vi uma pessoa aqui em cima da minha cabeça, não sei explicar o que que é". E aí, só depois desse dia, assim, que a gente realmente começou a notar que ele, teve melhora, e aí, nesse tempo todo, assim, a babá lá do centro onde a gente trabalha, fazendo as firmezas, né, e assim, eu senti muito que realmente a gente ia perder ele. É. Porque o vampirismo, né, da obsessão, principalmente quando se fala de saúde, né, ela é inevitável. Eles sugam mesmo. Eles não têm a permissão de findar, né, a vida, né? Isso aí não é permitido, é outra ética que não existe Uhum. dentro da. Mas a vitalidade eles podem tirar, né? Sim, E é o que ele estava fazendo. Estava sendo retirada a vitalidade dele para que ele ficasse fraco cada vez mais, e aí, claro, entraria num exato. colapso, né, um colapso normal. Uhum. É muito sério, gente. Olha, eu diria para vocês que a gente, repito, a gente lê muitas vezes em alguns livros espíritas, né, alguns livros assim que tem um romance, mas a história é muito séria, é muito maior do que a gente imagina e pode estar acontecendo, né, muitas vezes próximo de nós e a gente não tem observado. E olha o caso da Daniela, né? O Adilson, o irmão nosso, os dois trabalham, né? São pessoas que estão ligadas diretamente no centro, estão desenvolvendo, e é uma coisa que eu aprendi, mais uma vez, uma coisinha com o seu Marabô, que ele fala uma coisa que é a mais pura realidade. Ele fala assim, olha, não é porque você tem uma energia maravilhosa, que você está sempre orando, que você está sempre rezando, que você está imune às maldades alheias. Não. Se Jesus, que era um espírito mais evoluído, né, que nós tivemos entre nós reencarnado, sofreu o que sofreu, não foi imune à maldade, o que dirá nós? Então, fiquemos atentos a essas mudanças, a essas coisas que muitas vezes a gente consegue explicar, né? Que nem o Adilson aí pegou uma dengue, derrubou, daqui a pouco está na UTI, tudo um processo tudo tão rápido, né? Ou eu que vinha lá já de anos, né, não sabendo por que minha vida era esse balão de ensaio maluco, uma hora estava bem, uma hora não estava. Há alguma coisa a mais. Há alguma coisa a mais. E a gente tem que ter esse radarzinho, assim, né, de observar em nós, nos nossos familiares, e muitas vezes nas pessoas que a gente, né, tem próximo para orientar. E Para orientar. Rogério, eu até fiquei pensando, né, assim, porque tudo foi tão providencial de ter saído essa apometria, no dia que ele foi pra UTI, eu falo: Pois é, "Gente, foram realmente os protetores, né, que não estavam tenha ali para dúvida. amparar". Não tenha dúvida. E você vê Porque que nem se preocuparam se você estaria estabilizado emocionalmente ou não. Vai fazer. exatamente. Então, assim, foi talvez o que nos deu mais força, né, para assim, de todas as firmezas, de todas as Sem proteções, de tudo dúvida. que a gente tanto pediu, né, porque senão a gente ia passar talvez por maiores dificuldades sem saber o porquê. Sem saber o porquê.
E certamente, Daniela, vocês foram fortalecidos por toda uma corrente de orações que abriu esse campo para que você, mesmo não estando bem, pudesse fazer. Olha, né, é o tudo ou nada, vamos tentar. É isso mesmo. Muito legal, muito bacana. Obrigado por ter dividido aí. Nota 10, hein? Cheio de histórias hoje. Bacana, hein, gente? Muito, gostei muito. E o Adilson coloca aqui uma dúvida dele, ele coloca assim: os Exus, antes de iniciar o processo evolutivo, foram obsessores? Os chefes de falange, não. Esses daí, não. Tá? Esses daí já vieram com uma missão bastante grande para montar as suas próprias falanges. Mas, sim, os trabalhadores, Adilson, a maioria foram. Tá? Foram obsessores, foram espíritos que aí se tornam Exus pagãos, que é aquele Exu que ainda não sabe distinguir o bem do mal, então ele vira um Exu pagão, e aí ele vai sendo doutrinado, né, por aquela corrente, aquela falange de Exus, até que ele se torna um Exu batizado, depois um Exu coroado, e aí esses coroados e os batizados é onde vão trabalhar, são esses que trabalham conosco, que ainda tem bastante da nossa energia mais densa aqui da Terra também, tá bom? É isso aí. Iris coloca, acho que todos nós já fomos obsessores. Com certeza. Isso quando nós não somos obsessores de nós mesmos. Que eu falo que a pior obsessão é a que nós depositamos em nós. A pior obsessão é a gente mesmo, pode ter certeza, viu, Iris? Mas é isso, gente. Então, né, alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? A Tânia levantou a mão aí, a Tânia. Tânia, diga, Tânia. Abre o seu microfone. Isso. Microfone. Ó, você falou aqui. Qual que é esse espírito matéria? Isso é o do... Apometria. Apometria. E tá vendo? Pronto, agora eu vou me empolgar ainda mais para fazer apometria. Eu fiz o curso em 2019, mas aí chegou o Covid, né? Aí a gente começou a fazer as aulas práticas, mas aí não deu. Depois que começou a voltar os trabalhos normais, aí eu voltei lá, só que eles tinham fechado o centro, né? O espaço. E eu trabalhei 20 anos no Espiritismo e eu trabalhava no G3D na sexta-feira. Eram histórias, assim, arrepilantes. Eles são muito materialistas. A maioria é tudo assim, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Nossa, era coisas assim que deixava... Se você, igual você falou, se você tem medo, se você sente algum sentimento assim de culpa, alguma coisa assim, você fica meio que fora da caixinha. É verdade. Porque a apometria é mais forte do que o G3D. Porque lá a gente ouvia os chefões. Sim. Entendeu? Então a pessoa sentava. O chefão que você fala, o chefão dos obsessores. Maldade. O chefão da maldade. Isso aí. Entendeu? E a pessoa sentava, depois ele saía, nossa, aí, ó, mandava ver, menino do céu, era coisas assim pavorosas. É muito triste. É terrível. Triste. E esse, você falou Tânia, que é isso aí, isso é interessante, gente, que são os chefes, né, dessas falanges do mal, né? Eles colocam chip, colocam um monte de coisa, por exemplo. Aí, se a pessoa tem uma tendência forte a determinado, como fala, vício, tem algum sentimento que deixa eles felizes, eles mandam o subordinado deles prejudicar o outro, entendeu? Eles dominam aqueles que estão um pouco mais inferior para poder prejudicar aquela pessoa. E eles prejudicam mesmo. E se eles não fizerem, eles que também são castigados. Entendeu? Sim, exatamente. Eles são colocados ali como quase que escravos, mas para realizar aquilo que os chefes estão colocando. Escravizar aquele indivíduo, e se eles não cumprirem, eles são punidos. Então, assim, é um ciclo de maldade muito grande.
Muito. Que a gente não faz Se ideia, a isso que eu gente não falo. A orar gente e muitas vigiar os vezes. pensamentos, a gente acaba entrando nessa boca rota deles. Ó, o que a Tânia disse, anotem esse livro para quem não leu, leia. Aruanda. Leia o livro Aruanda, do Robson Pinheiro. É exatamente o que a Tânia comentou aqui. Exatamente. Vocês vão ver lá os chefes, né, que são os chefes da falange lá da maldade, eles tornam aqueles obsessores escravos deles, eles executam as tarefas. Tudo que ela está dizendo aqui, vocês vão ver lá, muito bem detalhado no livro do Robson Pinheiro. Hein? Leiam Aruanda, que vocês vão se surpreender. Muito bom, muito bem. Olha, hoje... Rogério, agora, vendo todos esses depoimentos, acho que ser evangélico é mais fácil, hein, meu? Também acho. Também acho, Jorge. Muito trabalho, né, cara? Como é que pode, meu? Tá louco. Passa por tudo isso, ainda tem que fazer entrega, aí o cara não quer receber entrega, aí você esquece um abridor de garrafa, você tem que voltar para trás, já pensou? Muita coisa. É que eles expulsam no grito, né, Jorge? Eles expulsam no grito. Essa semana grito, eu estava né? saindo no restaurante aqui em Peruíbe, o Paulo Boa, vai boa, lembrar. Iris. Aí a gente escutou, sai! Ele começou a falar na porta da igreja, o cara estava expulsando. Aí eu falei, vamos fazer fila lá que a gente aproveita, meu Deus. Muito bem, muito bem. Então, acho que é isso, gente. Hoje, né, exploramos bem essa questão aí da entrega, o quanto ela é séria, consequentemente, os obsessores que estão para receber essas entregas, né, diversas histórias que mostram o quanto, muitas vezes, eles não querem se desvincular. Então, aqueles que aceitam as entregas, que façamos da melhor forma possível, para que ele né, vá embora e deixe a pessoa em paz, e para aqueles que não, que eles sejam, né, pelas casas doutrinados, seja mostrado para eles um caminho de luz, um caminho onde eles possam crescer. Nós temos uma oração sempre final lá do nosso centro, que uma das frases que a gente fala é assim, que a gente, né, reza um Pai Nosso, tanto aos espíritos encarnados quanto aos espíritos desencarnados que vivem no espaço, para que eles recebam a misericórdia divina, pois todos nós somos filhos da santa criação de Deus. É assim que a gente fala lá. Porque são, né, e eles erraram, e talvez em alguma existência nós erramos e fomos obsessores, como a Iris colocou, e é um processo de Ubuntu. Todos temos que caminhar juntos, né? Não importa que é um irmãozinho que está na escuridão, está lá perdido e fazendo mal. Que a gente possa clarear através das nossas ações, nossas atitudes e acolher esses espíritos também, que é muito importante eles serem acolhidos. No momento, em algum momento das nossas reencarnações, onde a gente se encontrar, que seja aí né, que seja selado a paz, né, e que ambos possam evoluir de forma tranquila. Certo, gente? Muito bem, muito bom. Maria Neide, querida, então eu vou pedir para que você possa fazer o encerramento dos nossos estudos dessa noite, fazer a sua doce palavra para nós. Posso falar uma coisa? Claro, por favor. A Ritinha mandou um recado. Ela Que coisa disse boa. assim, Maravilha. ela disse assim, vocês estão tão preocupados com colação, com diploma. Eles é que estão fazendo toda essa confusão para que você continue na presença todas as segundas-feiras, para vocês ficarem nas segundas-feiras mais tempo. Porque se, ela falando assim, vão lá, recebe o papel, depois acabou. E aí no espaço, eles não querem que acabe. Então, marcou um mês, não deu certo. Marcou outro mês, não deu certo. Pois é. Pois é, porque quando eu mandei a mensagem para você dizendo assim, outubro eu não vou poder estar, eu fiquei assim me recriminando, né? Falei, puxa vida, como que não vai dar? Aí ela veio, já explicou,
já está tudo certo. Nós vamos fazer igual artes marciais. Vai ser o primeiro grau. Nós vamos fazer, então, o primeiro grau, depois vai ter o segundo grau, o terceiro grau, e assim a gente vai evoluindo aí. Cada conquista a gente recebe uma faixinha nova aí. Aí Pois depois é, tem o mas- TCC. Isso, ainda tem o TCC, muito bem. Ó, aí eles colocam aqui, ó, Eba! podemos... Depois tem o doutorado. O doutorado. Ó, aí eles colocam aqui, ó, podemos chamar de encontro, muda o nome. Pronto, eu acho que se mudar o nome, Iris, vai dar certo. Concordo com você. Tá certo. Vamos marcar. Confraternização! Como? Confraternização! Confraternização, pronto. Confraterniza. Pronto, a gente tem que marcar para se ver, para todo mundo se Isso. ver, comer, beber, Isso. falar mal da vida alheia. Isso. Não, que aí chama o obsessor, já viu, né? Não, pelo amor de Deus, vai estar todo mundo bem firme. Mas legal, vamos então chamar de encontro, pronto, né? Vai ser um encontro, uma confraternização para celebrar essa primeira etapa dos estudos aqui. Aí sim. Muito bem, vai dar certo, agora vai dar certo. E vamos agradecer ao nosso Pai essa grande oportunidade que Ele está nos dando e que possamos estar abertos a todas as informações espirituais que muitas vezes a gente pensa que não é verdadeiro, mas é um alerta para cada um de nós, para nós aproveitarmos essa oportunidade que o Pai deu para cada um de nós, esse grande presente que Ele deu para cada um de nós, que é a vida. Esse grande presente que Ele continua nos dando quando nós estamos reunidos na segunda-feira, e a nossa união provoca aquele grande túnel, a fim de que os mensageiros possam se fazer presente nessa massa tão densa que é a massa terrestre, a fim de poder levar lenitivo a tantos irmãos que estão necessitando nesse instante. Que possamos estar ciente que esta reunião é de uma grande importância para o plano espiritual, porque é através de cada um de nós que forma essa grande corrente, e quando a egrégora é aberta e que nós estamos de mãos dadas, possamos perceber qual é a mão que nós estamos segurando e essa força emanente que está em cada um de nós, nos fortalecendo para que todas essas energias possam alcançar a esses nossos irmãos que necessitam. Que possamos sentir a presença de nossa Mãe Oxum, através da água dos rios, que ela possa levar assim de cada um de nós todas as nossas angústias, as nossas tristezas, e que possamos visualizar essa água correndo como se fosse lavar tudo aquilo que não for bom para a nossa caminhada. E se a água encontrar um problema muito grande, que ela possa contornar, a fim de que possamos nos fortalecer para nós continuarmos na nossa caminhada. E que todos os dias, quando nós acordarmos e abrirmos os nossos olhos, possamos ter a gratidão e perceber a grande luz que envolve cada um de nós, e que nós possamos repartir essa luz com as pessoas que caminham conosco nesta caminhada. E à noite, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus.
Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rogério, muito obrigado. E ao Rogério, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos uma boa noite de sono e até a próxima oportunidade. O Pai assim vai nos permitir. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Semana abençoada, hein, gente? Tá bom? Amém. Beijo. Até a próxima segunda. Boa semana, pessoal. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, Vini. Boa noite para todo mundo. Boa noite, para todos. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, Boa Vini. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, Vini. Até mais. Tchau, Soninha. Tchau. Marcelo. Tchau. Tchau. Tchau, Nicolas. Até mais. Fica com Deus. Tchau, Sari. Falou, Roger. Até mais, hein? Valeu, Jorjão. Fica com Deus, Tchau, tchau. irmão. Tchau. Ogum, Ogum, yeah, yeah. Ogum, Ogum, show.